voz que susurra. Potrial llegó para curar tu alma. Corazones que laten, cirugía que sana. La medicina baila con la esperanza. Doctores que estudian con fe verdadera. Publicaciones que brillan como estrellas. Cada latido cuenta una historia nueva. Y amor y ciencia que nos eleva. Potrials. Potrials. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Que ótimo ter a companhia de todos para mais essa exploração na ciência aplicada à medicina. A gente agradece demais a audiência. Hoje o papo é sobre um livro, assim, fundamental. The Mechanics of the Circulation. Os autores são C.G. Caro, R.C. Schrauter, W.A. Seed, T.J. Pedley e teve ajuda do K.H. Parker na segunda edição. É um livro denso, né? Mas essencial, principalmente para quem está começando em cirurgia cardíaca e quer entender a física por trás de como o sangue circula. A ideia é tirar o ouro daqui para a gente. Exatamente. Entender a mecânica por trás da fisiologia. Olha, é crucial. Esse livro faz uma ponte ótima entre a física e a medicina. Ele mostra como os princípios mecânicos, na verdade, são a base, né? A base de tudo no sistema cardiovascular. Muitas vezes fica uma lacuna aí entre essas áreas e preencher essa lacuna muda totalmente a perspectiva clínica, a cirúrgica. Certo. Então vamos começar pelo começo. Quais são os pilares dessa mecânica que a gente precisa ter na cabeça para entender a circulação? Basicamente, a gente parte das leis de Newton. Parece estranho, né? Porque foram feitas para partículas, mas se aplicam ao sangue e às paredes dos vasos, que são contínuos. A gente pensa ou no movimento do centro de massa ou em pedacinhos bem pequenos, infinitesimais, do material. Aí junta isso com conceitos da mecânica dos fluidos e também dos sólidos elásticos. Aí um ponto importante logo de cara, diferenciar bem volume de taxa de fluxo. Para a taxa de fluxo, que é o quanto passa por segundo, a unidade padrão no SI é metros cúbicos por segundo, o M3 por segundo. É bom fixar isso. Faz todo sentido. E como é que as características dos vasos e do próprio sangue entram nessa equação toda? Isso impacta direto no que a gente vê na prática, né? Com certeza. Totalmente. A elasticidade dos vasos, por exemplo, é vital. A gente usa o módulo de Young, o E, para medir a rigidez, e a distensibilidade, D, para ver o quanto o vaso cede com a pressão. Só que as artérias não são elásticos perfeitos, sabe? São viscoelásticas. Pensa numa mistura de mola com algo meio grosso, tipo um melado. Entendi a analogia da mola com o melado. Boa. Isso causa fenômenos como esterese, por exemplo. O músculo liso e o colágeno na parede são super importantes para isso. E essa elasticidade, ou a falta dela, né, a rigidez, dita a velocidade da onda de pulso. Tem até a equação de Monges-Korteweg que relaciona isso. Quanto mais rígido o vaso, maior o E, mais rápido o pulso viaja. É o que a gente vê clinicamente, né? Em pacientes com artérias mais endurecidas. Certo. E o sangue? Como ele entra nessa história? O sangue... O plasma sozinho, ele se comporta até que bem, como um fluido simples, newtoniano. Mas o sangue total, com as células vermelhas, aí a coisa muda. É não newtoniano. A viscosidade dele varia muito. Depende da taxa de fluxo, do hematócrito, claro, e também se as hemácias estão agregadas, formando aquelas pilhas, os rouleaux. Existe até uma coisa chamada tensão de escoamento, ou yield stress. Tipo um ketchup que precisa de uma forcinha para começar a fluir, sabe? Essa agregação, os rouleaux, pode ser um problema em baixo fluxo. Pensa em alguns cenários cirúrgicos. Entendi. E essa complexidade toda do sangue e a elasticidade dos vasos, isso muda muito o fluxo dependendo de onde a gente olha, né? Como é nas grandes artérias comparado com a microcirculação? Muda radicalmente. Nas grandes artérias, o fluxo é pulsátil. Bem rápido na sístole, o perfil de velocidade é mais achatado. E o número de Reynolds geralmente é alto. O que significa que? Que pode ter turbulência.
especialmente em bifurcações ou se tiver uma estenose, pontos críticos para a gente na cirurgia, né? A propagação da onda de pulso também é chave aqui, com reflexões e tudo mais. Já lá na microcirculação, olha, é outro mundo. O número de Reynolds é baixinho, o fluxo é lento, laminar, as hemácias passam quase em fila indiana nos capilares, se deformando todas, parecendo uns paraquedas minúsculos. E aí acontece uma coisa curiosa, o efeito Farrius-Lindquist. A viscosidade aparente do sangue diminuiu nesses tubos super fininhos. Medir pressão e fluxo ali, nossa, é um desafio e tanto. Falando em pressão e fluxo, e a bomba, o coração, como a mecânica do músculo cardíaco influencia nisso tudo? Bom, a base da contração são os sarcômeros, né? Com actina, miosina deslizando. Do ponto de vista mecânico, a relação entre força e velocidade de encurtamento é super importante. E, claro, o comprimento inicial da fibra. A lei de Frank-Starling. Exatamente, a famosa lei de Frank-Starling, os conceitos de pré-carga, que é o quanto o músculo estica antes de contrair, e pós-carga, a resistência que ele encontra para ejetar o sangue. Isso é o pão com manteiga do raciocínio clínico e cirúrgico. Agora, aplicar aqueles modelos que a gente estuda, de músculo isolado, para o ventrículo inteiro, funcionando ali no peito, é mais complexo, tem suas limitações. E não podemos esquecer das válvulas. Os seios de Valsalva, ali na raiz da aorta, por exemplo, eles têm um papel super interessante. Ajudam a criar uns vórtices que facilitam o fechamento da válvula aórtica e ainda direcionam o fluxo para as coronárias, bem no comecinho da diástole. Muito interessante isso das válvulas. E voltando um pouquinho para a microcirculação, como é que as substâncias, nutrientes, oxigênio, atravessam as paredes dos capilares para chegar nos tecidos? Basicamente por 3 mecanismos. Tem a difusão, que segue a lei de Fick, principalmente para moléculas pequenas, gases. Tem a filtração, que é a passagem de água e pequenos solutos pela pressão. E tem a osmose, que é a água sendo puxada de volta por causa das proteínas no plasma, a tal pressão oncótica. A hipótese de Starling tenta justamente equilibrar essas forças. A pressão hidrostática, que empurra o líquido para fora, e a pressão oncótica, que puxa para dentro. O balanço delas diz se vai ter mais filtração ou reabsorção naquele ponto do capilar. A permeabilidade da parede do capilar é fundamental nisso tudo, claro. E ainda tem o transporte por vesículas, a pinocitose, que é importante para moléculas maiores, tipo lipoproteínas, o que já conecta com a formação de ateroma, né? Sim, a questão do transporte de lipoproteínas é crucial para entender a aterosclerose. Exato. E olha, ainda tem mais desafios. As veias, por exemplo, elas se comportam como tubos colapsáveis. A forma delas muda demais dependendo da pressão dentro e fora. Isso não só dificulta medir as coisas no sistema venoso, mas pode até ter a ver com os sons que a gente ouve quando mede a pressão arterial, os sons de Korotchkov. É uma hipótese. E medir qualquer coisa na microcirculação é um desafio à parte, porque os vasos são muito reativos, né? Qualquer estímulo já altera o fluxo, o diâmetro. Uau! Então, juntando as peças, entender essa mecânica toda, a tensão na parede, como o fluido escoa, a elasticidade, a viscosidade, como as coisas atravessam as barreiras, dá uma visão muito mais profunda, né? Desde como o coração bombeia até o que acontece lá na ponta, nos capilares, e até em doenças como a aterosclerose. Precisamente, os princípios físicos são, assim, a fundação sobre a qual a fisiologia toda opera. Entender tensão, fluxo, elasticidade, viscosidade não é só acadêmico. É indispensável para a prática clínica, para a cirurgia. Mesmo os modelos mais simples que a gente às vezes critica, tipo o modelo de Windkessel para complacência arterial ou a teoria dos poros equivalentes do Pappenheimer para permeabilidade, eles têm suas limitações, claro. O sistema é muito mais complexo, não linear. Mas eles ainda são ferramentas valiosas para a gente pensar, para organizar o raciocínio. Com certeza. Fica então aquela provocação para o pessoal que está nos ouvindo. Como será que as novas tecnologias, tipo imagem mais avançada e principalmente a modelagem computacional, o tal do CFD, né, Dinâmica dos Fluidos Computacional, que o próprio livro já menciona na 2ª edição, como será que isso vai refinar ainda mais a nossa compreensão dessa mecânica circulatória? Talvez até de forma personalizada para cada paciente no futuro. Fica aí para a gente pensar. Pessoal, muito obrigado pela atenção, foi ótimo conversar sobre isso. Um grande abraço e até a próxima. En
las ondas del aire, una voz que susurra. Potrial llegó para curar tu alma, corazones que laten, cirugía que sana. La medicina baila con la esperanza, doctores que estudian con fe verdadera, publicaciones que brillan como estrellas. Cada latido cuenta una historia nueva, y amor y ciencia que nos eleva. Potrials, oh Potrials, revolucionando el saber. Corazón que late fuerte, ciencia que nos hace crecer. Potrials, mi Potrials,